noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão do curso de Turismo Literário, módulo de Literatura e Gastronomia. Hoje com dois convidados especiais, na primeira hora do nosso curso, duas pessoas ligadas à literatura e também à gastronomia. Eu vou passar a apresentar os nossos convidados e, e depois passaria a palavra ao diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, o Dr. Daniel Pinto. Então temos como primeiro convidado o escritor e jornalista Ricardo Dias Fellner, escritor, autor de um romance policial, penso que podemos assim classificá-lo como policial, o Herói no Sim. Vermelho, publicado pela Quetzal em 2011. E autor também de um outro livro, O Homem que Comia Tudo, que eu penso que vem na sequência de um trabalho que o Ricardo começou a fazer como bloguista, começa por ser um blog, mas que depois acaba por Certo. passar para a televisão, é isso, não é? E dá num programa Uhum. de televisão que eu penso que todos os que estão presentes pelo menos já ouviram falar, se não viram alguns episódios deviam ver. É um programa muito curioso e desde logo com um título extraordinário que me suscita aqui uma série de questões e de dúvidas. O Homem que Comia Tudo. O Ricardo também é conhecido como crítico gastronómico, portanto é precisamente sobre isso que vamos falar, sobre a relação dele com os livros e com a literatura e sobre esta aventura que tem sido O Homem que Comia Tudo. Li também alguns que estava a preparar uma tese de doutoramento, não sei se entretanto já terminou, se não, mas com um Não, tema não, está ainda está a meio. ok, muito bem, mas que tem um tema também muito interessante que eu gostava que depois explorássemos um bocadinho. O Ricardo tem um compromisso familiar, portanto vai ter que sair depois um bocadinho mais cedo, mas iniciaremos a conversa precisamente por ele. A outra convidada de hoje é a Olga Cavaleiro, é socióloga, mestrada em alimentação, é autora de várias obras, Portugal Gastronómico, a gastronomia portuguesa e as cozinhas regionais, depois uma série de cartas gastronómicas. Eu gostava que depois falássemos um pouco sobre isso, sobre esse trabalho. É uma autora, como socióloga, que se tem focado muito na gastronomia em termos regionais, as raízes da gastronomia portuguesa, a defesa dos alimentos portugueses e a defesa, digamos assim, de uma gastronomia mais ligada às raízes e à tradição. Portanto, estamos aqui no domínio da gastronomia como um elemento fortíssimo do ponto de vista da identidade cultural de um país, neste caso Portugal. Outros terão as suas próprias gastronomias. Portanto, eu começaria, depois desta apresentação, por passar a palavra ao Dr. Daniel Pinto, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, e depois iniciávamos aqui a nossa conversa com o Ricardo, se não se importarem. Sim, obrigado Henrique Fialho, muito obrigado por esta oportunidade, por esta iniciativa. Cumprimentar todos os alunos do curso de Turismo Literário, uma vez mais, mas muito obrigado pela dedicação, pela entrega, pelo trabalho, pelo esforço de inovação e de criatividade que estamos todos a concretizar em rede. Muito obrigado aos nossos convidados, também pelo vosso tempo, pelo vosso percurso, pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação e por, de facto, dedicarem um pouco deste dia, do dia 4 de fevereiro de 2025, nesta reta final do dia, a este momento desta aula de literatura e gastronomia da 4ª edição do curso de Turismo Literário. Muito, muito obrigado. Quero aqui neste momento inicial lembrar que, curiosamente, há um momento que estamos a preparar, é um momento de gastronomia e de literatura, é um jantar literário que vamos realizar na reta final deste curso de Turismo Literário, um momento que simbolicamente é importante, porque marca também a cerimónia de entrega de certificados e diplomas do curso de Turismo Literário. Tão brevemente quanto possível, vocês, os alunos e os nossos convidados, já agora, Ricardo e Olga, estão desde já também convidados para este jantar literário. Tão rapidamente quanto possível vamos enviar um convite para todos. Ainda não podemos divulgar o tema. Lembrar-vos que já fizemos alguns jantares literários, fizemos um primeiríssimo jantar literário na primeira edição deste curso de Turismo Literário, que foi inspirado em Essa de Queiroz. Fizemos um segundo a propósito de José Saramago e inspirado no livro Viagem a Portugal.
Fizemos também um jantar literário inspirado no poeta Rui Belo e fizemos o ano passado um jantar literário inspirado no poeta obidense Armando Silva Carvalho. Tem sido uma experiência muito rica, um desafio técnico muito interessante de colocar os nossos alunos, os nossos chefes, esta dinâmica de literatura e de gastronomia. E, portanto, é um tema muito interessante, estas possibilidades, no fundo, de desenvolvermos produtos, serviços, novas ofertas e novo conhecimento para o turismo, para a economia do turismo, tendo como base esta ligação entre literatura e gastronomia. Um bem-aja a todos, obrigado uma vez mais e passo a palavra ao professor Henrique Fialho, que vai conduzir aqui esta aula aberta com o Ricardo Dias Fellner e com a Olga Cavaleiro. Muito obrigado. Bem, obrigado. Eu vou começar precisamente pelo Ricardo Dias Fellner, porque ele vai ter que começar, vai ter que sair mais cedo. Mas já agora deixem-me deixar a nota que se alguém quiser intervir, alguma questão, algum comentário que queira fazer, fiquem à vontade, porque o ideal destas coisas é conversarmos e termos uma conversa animada e aberta e tanto quanto possível informal e descontraída sobre um assunto que toca a todos, que é a gastronomia, que é a culinária, e um outro assunto que também toca a todos, que é a cultura, a nossa cultura. Agora fala-se tanto de cultura, às vezes de um modo tão estranho. É bom que a abordemos aqui de um modo, digamos assim, mais assertivo, indo de encontro àquilo que são os seus elementos identitários mais fortes. E eu tenho uma pergunta, a primeira pergunta que tenho para o Ricardo é assim quase em jeito de provocação. Eu não sei se o Ricardo viu um filme chamado O Menu, ou Ralph Fiennes. Não vi. Não viu? Eu sou um mau cinéfilo. Sim, mas eu... Sou mais dos livros. Muito bem. Mas eu ponho a par. É um livro sobre um cozinheiro muito exigente, que a certa altura, e muito caro também, é visitado, não vou agora aqui dar spoilers, mas é visitado para jantares muito restritos, para pessoas com muito dinheiro, e a certa altura há um jantar onde está presente uma crítica literária, uma crítica gastronómica desse cozinheiro, que acaba a ser muito maltratada. E a pergunta que eu tenho para fazer ao Ricardo, porque ele é muitas vezes apresentado, aparece na comunicação social, como crítico gastronómico, se não teme, por vezes, no exercício dessa sua atividade, vir a ser também maltratado por alguns cozinheiros que se sintam menos felizes com as suas críticas. Já aconteceu. Não, assim, eu escrevo crítica gastronómica todas as semanas há 12 anos, portanto, já faço isto há muito tempo. É muito normal que tenha algumas pessoas que estejam mais insatisfeitas. Eu diria que é até, digamos, um sinal de que se calhar estou a fazer bem o meu trabalho. O contrário, todavia, é que é o mais corrente hoje em dia, ou seja, hoje na verdade não há crítica gastronómica ou crítica de restaurantes em Portugal. Somos a fazer as coisas de uma forma anónima, a pagar as refeições, somos muito, muito poucos. E portanto, sim. É assim que o Ricardo trabalha. Não se apresenta como crítico, entra num restaurante anonimamente e depois escreve sobre aquilo. Sim, eu acho que não há outra forma de nós escrevermos honestamente sobre uma experiência gastronómica num restaurante se não for assim. Quando acontece muitas vezes, sobretudo hoje em dia, que a minha cara é mais conhecida, eu ser identificado num restaurante, não é? E eu tenho a clara noção que quando isso acontece, muitas vezes a experiência muda a partir daí, não é? O que é perfeitamente normal. Diria que é um sinal de profissionalismo de quem está à frente dos restaurantes. Mas indo à tua pergunta, acho que há uma falta de... Os chefes foram endeusados nos últimos anos e há boas razões para nós respeitarmos os chefes. Eles têm uma vida, normalmente, os cozinheiros, difícil. É um negócio com margens muito apertadas, com stress, com violência até física. E, portanto, há muitas e boas razões para nós respeitarmos os chefes e os cozinheiros, mas a verdade é que nos últimos anos houve um caldo de circunstâncias, muitas delas ligadas à
à preponderância das redes sociais e da forma como as redes sociais endeusaram esta indústria e os chefes, que os tornou talvez demasiado sensíveis à crítica. E eu, que sou jornalista há 26 anos e hoje em dia ainda a maior parte da minha carreira como jornalista foi a escrever sobre outras coisas que não cozinha e gastronomia, sinto claramente que noutras áreas da vida, nomeadamente, por exemplo, da política, da economia, os atores dessas áreas estão mais habituados a conviver com a crítica, com opiniões diferentes, muitas vezes erradas. Certamente que nas mais de 500 críticas de restaurantes que eu fiz, houve coisas que eu escrevi que foram exageradas, que foram erradas mesmo, não é? Isso faz um bocadinho parte de... É assim, a liberdade de expressão tem esse risco e é preciso corrê-lo. E o que é que mas faz devo dizer... Sim, Como? sim, sim. Ia perguntar, o que é que faz exatamente um crítico literário? Quer dizer, isto não é um crítico literário, peço desculpa, um crítico gastronómico. Não está demasiadamente sujeito ao gosto pessoal para fazer algo. Sim. Claro que sim. Ou seja, a ideia é a mesma de um crítico literário. Eu costumo dizer que fazer crítica de restaurantes, e não é crítica gastronómica, a crítica de restaurantes é mais delicado, por exemplo, do que fazer uma crítica de um disco ou de uma crítica de um filme, porque o disco é sempre igual. Em todas as circunstâncias, aquele disco vai tocar da mesma maneira, o filme vai passar da mesma maneira. Enquanto os restaurantes são entidades que mudam, não é de dia para dia, é de hora para hora. Nós, se formos a um restaurante ao meio-dia, quando abre, ele é bem diferente do que, ou pode ser bem diferente do que à 1h30, quando está tudo no lodo, não é? Como se diz no jargão da indústria. E, portanto, uma recomendação que eu faça de um restaurante tem sempre esses aspectos mais, como é que eu ia dizer, mais mutáveis, não é? Está mais... o Miguel Esteves Cardoso dizia-me há uns tempos que tinha deixado de recomendar restaurantes porque cada vez que recomendava um restaurante, dava cabo do restaurante. As pessoas iam lá assim e diziam: epá, o teu restaurante está péssimo, o restaurante que tu recomendaste está péssimo, etc. Então ele tinha deixado de o fazer. É mentira, não deixou nada, já voltou a fazer, mas pronto, ficou essa ideia. Mas sim, agora, pronto, depois há técnicas que o crítico de restaurantes aprende, algumas estão explanadas em códigos de conduta internacionais de críticos de restaurantes, enfim, e que nos defendem um bocadinho defendem-nos a nós e defendem aos restaurantes de algumas circunstâncias extra que podem fazer com que uma refeição em particular não tenha corrido bem, e por isso também os críticos têm que perceber se têm que ir, quantas vezes é que têm que ir a um restaurante para fazer a crítica do restaurante. Às vezes mais do que uma, do que duas, do que três, do que quatro, depende. Sim. Ricardo, como autor do Homem que Comia Tudo, tenho aqui uma dúvida, quer dizer, não vou perguntar, que seria estúpido, o que é que o Homem que Comia Tudo ainda não comeu, ou não quer comer, digamos assim, mas tenho uma curiosidade, quer dizer, de tudo o que já provou, o que é que não gostou mesmo nada de provar? Não sei, posso dizer que de todas as coisas que eu já provei desde barata, aquelas coisas mais tenebrosas que se possa imaginar, a coisa que foi mais difícil foi um prato português, que é a caneja de infundiço, que é um prato da Ericeira, que ainda é cozinhado no inverno em algumas tertúlias de amigos da Ericeira, e que a primeira vez que eu provei o prato foi mesmo muito difícil. Aquilo é um tubarão que é apodrecido, é uma espécie de um tubarão que é apodrecido, fermentado, digamos assim, e depois aquilo fica com muito amoníaco. Então, quando nós pomos aquilo vem lascado como um bacalhau, é servido com azeite cozido, com azeite e batatas cozidas, como um bacalhau cozido. E quando nós pomos aquilo na boca é de uma violência. Então, se estiver muito curado, como era o caso dessa minha primeira experiência,
Foi bastante duro. Mas depois continuei a ir a tertúlias e, por exemplo, no ano passado já foi a minha terceira ou quarta caneja e já consigo desfrutar mais e estou a começar a gostar. Acho que para o ano vou adorar. Bem, aplica-se o slogan pessoano, primeiro estranha-se, depois entranha-se, é isso? Sim, isso aplica-se a muitas coisas na vida, mas na comida aplica-se bastante. Há estudos que mostram que, por exemplo, se nós dermos a comer ou forçarmos as nossas crianças a comer coisas que elas não gostam, nem que seja uma vez, não é aquela ideia de prova nem que seja uma vez, até aos 18 anos é muito provável que ela aos 30 goste mesmo daquilo, não é? Ou mais tarde. Agora, se não comerem até aos 18 anos, depois há aqueles adultos estranhos, né? Que às tantas estamos com um amigo e descobrimos que ele não gosta de grão, e ficamos assim, o quê? Tu não gostas de grão? Como é que isso é possível? Sim. E provavelmente porque o pai não o obrigou a comer um bocadinho de grão antes dos 18. Né? Sim. E pela inversa, qual é que é, até pegando do tema que depois vamos aprofundar com a Olga Cavaleiro, que tem mais que ver com a gastronomia, a culinária do ponto de vista regional, qual é que é assim a região portuguesa onde se come melhor? Essa é muito difícil, porque eu todos os anos mudo de região portuguesa favorita. Agora, por exemplo, eu ando encantado com o Algarve, que é uma região altamente desconhecida para a maioria dos lisboetas, nortenhos, centro, etc. Claro que não é menos desconhecida para os algarvios, não é? Mas que para mim é uma... Talvez porque eu estou a ficar velho e o meu metabolismo está a ficar mais lento, é uma gastronomia muito... Eu acho muito... Quer dizer, eles também têm gastronomia pesada, não é? De montanha, da zona de Monchique, da Serra, etc. Tem muito, inclusive, mas é uma gastronomia para mim muito leve, tem muita coisa árabe também que eu acho interessante e desconhecida para muita gente e para mim também, embora eu tenha estudado alguma coisa sobre ela nos últimos anos. E sim, a algarvia, a transmontana, eu gosto muito também da alentejana, mas ando de costas viradas para ela porque infelizmente tenho esta ideia que os restaurantes alentejanos têm perdido muita qualidade, ou pelo menos aqueles que são as bandeiras, digamos assim, alguns nomes conhecidos de restaurantes, os bastiões. Acho que hoje em dia já não usam o produto local, e fazer uma cozinha com a simplicidade da cozinha alentejana e depois usar um porco de má qualidade, alhos vindos da China, coentros que não têm aroma, do Pingo Doce ou do continente, ou seja de onde for, acho que isso não funciona, não é? E depois são sempre os mesmos pratos. Isto para mim é um problema, que é, nós olhamos para os livros do Essa, e agora falando de literatura, e vemos lá pratos que não vemos nos restaurantes, não é? Tesouros que estão a desaparecer e que vão desaparecer com as cozinheiras que os fazem ainda e que hão de morrer e que eventualmente desaparecerão. E quer dizer, as coisas mudam. Eu também não sou um velho do Restelo. Vemos o nosso receituário vai mudar, é normal que isso aconteça. Nós olhamos para os livros antigos de cozinha, por exemplo, a Arte da Cozinha do Domingos Rodrigues, que é tido como um primeiro livro mas não é, na verdade, mas pronto, de cozinha portuguesa, e a maior parte daquelas coisas seriam hoje incomestíveis, não saberiam bem, não é? Estão cheias de toucinhas, as pessoas já não comem toucinho daquela maneira. Da mesma maneira que eu gosto muito da Maria de Lourdes Modesto, mas há muito receituário que ela tem na cozinha tradicional portuguesa que está cheia de margarina, e nós também já não comemos aquela margarina toda. E, portanto, as coisas vão mudando, mas o que era interessante, e já agora, Henrique, gostava de deixar aqui esta mensagem, é que nós fôssemos, não sei se fazendo literatura gastronómica, porque, enfim, literatura é uma coisa que está
está destinado aos muito talentosos, eventualmente, e não serão assim tantos, mas que a escrita gastronómica de um país que quer ser uma marca turística internacional tem sido muitíssimo maltratada. Ou seja, nós temos muitíssimos poucos livros de cozinha nacional portuguesa em inglês que representem bem aquilo que é a nossa culinária. E isso deve-se a, primeiro, uma falta de ambição das instituições que poderiam patrocinar esse tipo de livros, e depois, obviamente, falta de massa crítica que existe em todo lado, no jornalismo, existe em todas as áreas do país, não é? E também existe nessa. Mas eu há tempos passei na montra da Bertrand, no Chiado, que é uma das livrarias mais importantes de Lisboa, não é? E é certamente a montra literária de Lisboa mais vista por turistas, e a montra estava cheia de livros de gastronomia portuguesa, todos em inglês, porque quem passa ali são sobretudo turistas. E o que era curioso é que a grande maioria dos livros, eu diria 90% dos livros que lá estavam, eram de autores não portugueses. Exato. Alguns livros eu conheço e são francamente maus. Não representam, aquele receituário não representa o que é a cozinha portuguesa. Uhum. Tem twists às receitas que deixam de ser twists, passam a ser outra coisa. E o turismo de Portugal, nomeadamente, que era uma entidade que podia zelar ou patrocinar coisas com qualidade, não me parece que esteja muito interessado em fazer isso, porque aparentemente a internet é que se tornou a grande fonte de informação e o livro, ou o objeto livro, parece menos interessante. Mas eu diria que não é. Atenção. Eu diria que nós, quando queremos fixar uma gastronomia, o livro continua a ser um suporte de prestígio, com um prestígio que eventualmente um site na internet não tem. Uhum. Ou eventualmente patrocinar bloggers para escreverem sobre gastronomia portuguesa de uma forma fortuita, não tem também a qualidade que pode ter um livro desse género. Pronto, queria só... Aliás, esse é precisamente o tema da sua tese de doutoramento, não é? Portanto, o modo como a cozinha portuguesa é comunicada internacionalmente. Se bem sei. Sim. Pronto. Sim, por isso também é um assunto sobre o qual eu tenho estado atento. Sim, claro. São 19h33, não vou ocupar muito mais, sei que o Ricardo tem um compromisso familiar e tinha dito que só podia ficar a primeira meia hora, mas só uma última perguntinha, se não se importar. Tem muito que ver com esta mania que nós portugueses temos, que é de que temos a melhor culinária do mundo, não é? E falou aí em promoção do país lá fora e promoção do ponto de vista turístico, e nós dizemos sempre que somos um país espetacular porque temos muito sol e excelentes praias, e depois é o país onde melhor se come, é Portugal. Isto é mito ou, de facto, em comparação com outros países, em Portugal come-se muito bem? Não, em Portugal, ou seja, as duas coisas podem coexistir, não é? Come-se muito bem e Portugal não tem a melhor cozinha do mundo. Não sei se isso existe, não é? Na minha cabeça é muito difícil eleger a melhor cozinha do mundo. Há uma coisa que os estudos indicam, os poucos estudos que existem nesta área que indicam, é que somos uma cultura que dá muita atenção ao momento da mesa e ao momento da cozinha, não é? E isso não é assim em todas as culturas. Não há o mesmo orgulho na culinária em Inglaterra que há em Portugal. Não é? Claro. Ou seja, o português diz nós temos a melhor cozinha do mundo, o inglês acho que não diz isso. Ou quer dizer, ou pelo menos não dizem tantos ingleses. Também seria um desplante. Sim.
E depois nós somos uma cultura que passa muito tempo à mesa. Não é? Isso também é uma coisa que é possível medir do ponto de vista da investigação científica, digamos assim, e parece-me evidente que nós passamos mais tempo à mesa do que passa um finlandês, não é? Sim, sim. E portanto, sim, há essa dupla questão que é nós temos muito orgulho da nossa gastronomia, mas temos uma ideia exagerada sobre o seu valor lá fora. As pessoas, os estrangeiros, não têm essa ideia de que nós temos que somos a melhor cozinha do mundo. Aliás, eles têm muitas críticas a fazer à nossa gastronomia e nós faríamos melhor em ouvi-las, não para deturparmos aquilo que é a nossa tradição e a nossa cultura, mas para entendermos onde é que poderemos estar a falhar. Porque há coisas que não têm a ver com o receituário, tem a ver com a forma como pomos em prática esse receituário. Não é? E se eu sou um inglês e vou comer ali às portas de Santo Antão, em Lisboa, a um restaurante supostamente de cozinha tradicional portuguesa, um cozido que é uma pilha de carnes moles e de maus enchidos, eu vou levar para o meu país uma ideia de que o cozido é a pior coisa do mundo. Eu estou a dar o exemplo do cozido porque o cozido, que é uma coisa que os portugueses adoram, é de facto um prato que, para a maioria dos estrangeiros, não é assim tão atrativo. A ideia de coisas cozidas amontoadas, eu estou a exagerar porque muitas vezes é assim que vêm formuladas as críticas quando nós as vemos, por exemplo, em caixas de comentários na internet, que é uma forma muito livre das pessoas se expressarem, não é? Portanto, enfim, não queria aqui dar cabo da autoestima nacional, até porque eu adoro a cozinha portuguesa, mas acho que nos faz bem também, às vezes, tentarmos pôr-nos no lugar do outro e percebermos porque é que uma açorda, não é assim uma coisa tão apelativa para um inglês, por exemplo, ou para outro país, não é? Muito bem. Enfim. Muito obrigado, Ricardo. Eu não sei se dos presentes alguém quer fazer alguma pergunta rápida ao Ricardo Dias Fellner. Para já agradeço imenso a participação e foi bom ouvi-lo. E, sobretudo, já agora deixe-me sublinhar que temos aqui muitos participantes do Alentejo. Portanto, foi muito bom ouvi-lo falar de um modo crítico sobre o que se está a passar na gastronomia no Alentejo. Pode Mas ser que eles sabem os sítios onde se come bem, não é? Pena porque foi na altura em que fiquei sem rede, eu não ouvi. E alô, Alentejo, houve algum problema porque eu não ouvi que eu estou num comboio. E estava a passar a ponte. Mané, portanto, não sei, não tenho direito à contestação. Tem razão naquilo que diz. Direito ao contraditório, quero dizer, porque eu não ouvi. Porque não tem o hábito de comer a sorda, como o Norte não tem hábito de comer a sorda. Cá está a tal de dar a criar o hábito. Nós não somos mais do que os hábitos alimentares que comemos nas nossas casas familiares. E se vierem com aquelas feijão seco lá de cima atrás dos montes, também não quero. Muito bem, Miguel, muito bem. Prazer, obrigado, Ricardo. Obrigado. Não, obrigado eu, e queria pedir desculpa por ter de sair mais cedo, mas pronto, o meu irmão faz hoje 50 anos, eu estou em Lisboa, ainda vou para as Caldas da Rainha e pronto, é a razão por isso, mas estou disponível com muito gosto para voltar aqui noutra altura, noutra sessão com mais tempo, porque gostava muito também de poder ouvir as vossas questões e estejam à vontade para escrever perguntas que não puderam fazer aqui hoje através do meu e-mail, que já agora é ricardofellner@gmail.com e pronto, e é isso, foi um prazer e até breve. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado. Bem, e passamos para a segunda convidada, a Olga Cavaleiro. Eu já tinha dito que ela é socióloga e tem um mestrado em alimentação. Eu creio que li bem, o nome da tese de mestrado é Portugal Gastronómico, a gastronomia portuguesa e as cozinhas regionais. É isto, Olga? Sim, muito certo. bem. Portanto, aqui se calhar temos uma perspectiva um pouquinho diferente ou ligeiramente diferente daquilo que o
que o Ricardo acabou de partilhar connosco, relativamente à defesa dos produtos regionais e da gastronomia portuguesa do ponto de vista das regiões. Se de facto a pergunta que eu lhe faço no seguimento desta pergunta última que fiz ao Ricardo é se de facto nós podemos gabar, orgulhar da gastronomia portuguesa, independentemente daquilo que é o olhar estrangeiro sobre a nossa gastronomia. Bom, em primeiro lugar, agradecer também a oportunidade para estar aqui hoje a falar sobre estes temas tão interessantes e tão saborosos, e agradecer também o convite ao Daniel para esta iniciativa. Bom, a minha perspectiva sobre a gastronomia portuguesa e sobre aquilo que é a necessidade ou sobre aquilo que é muitas vezes dito sobre a gastronomia portuguesa e até mesmo alguma tendência para os portugueses considerarem que é a melhor do mundo, eu acho que nós faríamos muito bem se ouvíssemos aquilo que são as outras culturas gastronómicas e pudéssemos também valorizar a nossa, sendo que, tendo em conta aquilo que é o meu conhecimento sobre a gastronomia portuguesa, eu acho que nós temos produtos gastronómicos, receituário maravilhoso, que precisa muito de ser qualificado. Isto é um tema que se fala pouco, mas realmente o meu trabalho, quer com a minha tese de mestrado, em que eu fiz uma certa cartografia gastronómica, ou seja, eu elaborámos alguns mapas de Portugal com alguns temas, nomeadamente o tema dos peixes, das carnes, dos pães e daquilo que são os produtos de território, e tentámos perceber aquilo que era a mancha que existia no Portugal continental. E realmente nós temos uma quantidade enorme de pequenos tesouros, pequenos e grandes. Alguns são mais conhecidos, outros não serão tanto, mas eu acho que nós temos uma tendência de considerar que os nossos produtos e a nossa gastronomia é maravilhosa e é a melhor do mundo, quando nos falta muito a sua qualificação. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que falta também nós questionarmos a forma como muitas vezes eles são feitos, até mesmo a forma como os ingredientes são utilizados, e portanto essa é uma nota que eu gostaria de deixar, porque mais importante do que referir aquilo que é grandiosidade, e quem me conhece sabe que eu sou uma defensora das nossas cozinhas regionais e da gastronomia portuguesa como um todo, mas precisamos de ter um outro olhar sobre os produtos e sobre o receituário. Portanto, contribuirmos para a sua qualificação, para que efetivamente a sua disponibilidade e a qualidade com que são oferecidos e com que são vendidos possa ser muito, muito melhor. E, portanto, eu acho que isso só nos vai favorecer. Falando da pergunta que me colocou inicialmente, eu queria dizer que a especificidade da gastronomia portuguesa não tem tanto a ver com o receituário, e às vezes que isto não seja mal entendido, mas nós tendemos a ver algum do nosso receituário como único, e na verdade nós temos que ver muito o nosso receituário numa matriz europeia, que tem a ver com a história da alimentação, que tem a ver com a evolução até das próprias influências que nós recebemos, e depois também as múltiplas e variadíssimas influências que nós recebemos de outros continentes, de outras culturas, e por isso atrevo-me a dizer que nós temos uma gastronomia maravilhosa, que os estrangeiros adoram. Nesse aspecto, eu não concordo com o Ricardo. Eu acho que os portugueses e os turistas estrangeiros que vêm a Portugal adoram a nossa gastronomia, e o reflexo que, aliás, até os próprios estudos do Turismo Portugal demonstram é precisamente que esse é um dos pontos que, em algumas situações,
faz com que alguns turistas possam regressar, ou seja, reconhecer outras regiões, conhecer outros produtos e, portanto, eu acho que os estrangeiros têm uma belíssima perspectiva da nossa gastronomia. Nós é que só teremos a ganhar se pudermos qualificá-la. E quando eu falo, por exemplo, em alguns ícones gastronómicos, como por exemplo coisas simples, como até o bolo de bacalhau, o pastel de bacalhau ou o bolo de bacalhau, consoante a região onde nós possamos estar, e outro receituário que acho que falta mais informação, falta mais formação para que realmente as pessoas possam saber aquilo que estão a fazer e possam oferecê-la com alguma qualidade. Ok. Há algum produto que nós possamos dizer que é só nosso, que é tipicamente português? Então, normalmente falamos da saudade como uma palavra que é só nossa, o que também não é exato, mas há assim algum produto que esteja para a gastronomia portuguesa como está a saudade para a língua portuguesa? Não. Ora bem, é sempre difícil, lá está. Eu acredito muito, e é isso que eu defendo nas minhas aulas, que nós nos inserimos numa cultura gastronómica europeia, apesar de nós muitas vezes não termos essa consciência e temos aqui marcadamente algumas influências, a cultura gastronómica que vem do Mediterrâneo, a influência árabe e toda a influência que vem do norte da Europa, construíram, moldaram a nossa gastronomia. Portanto, diremos que nós temos aqui uma miscelânea de técnicas, de produtos, e há muita coisa que nós consideramos só nossa que não será só nossa, não é? E isso acontece, por exemplo, ao nível da doçaria, acontece, por exemplo, ao nível dos enchidos, dos queijos, do próprio receituário, como, por exemplo, a chanfana, o leitão, caldeirada, enfim, esses pratos que nós, até mesmo o próprio cozido, é bom que se diga que a prática do cozido não é uma prática exclusivamente nacional. Nós temos a prática do cozido, lá está, inserido numa matriz europeia, que faz com que nós possamos conhecer outras réplicas de um cozido que se calhar se diferenciam tanto do nosso, como por exemplo se diferencia um cozido alentejano, que é um cozido de grão, de um cozido alentejano, de um cozido transmontano, que leva, por exemplo, a raba e que tem enchidos completamente diferentes. Agora, diria que, efetivamente, nós temos no nosso país, e até tendo em conta aquilo que é enfim, a minha investigação pelo país, diria eu que o pão é de uma saudade extraordinária. Pegando até na própria palavra, é realmente... Eu fiz muito recentemente um trabalho sobre o pão e escrevi que o pão é uma casa, não é? É uma casa... O pão é a nossa casa e verdadeiramente nós no pão sentimos um abraço, um conforto, sentimos um abrigo. Eu ainda hoje fui mostrar um forno de pão a uns alunos. O forno tinha 1000 pães lá dentro e realmente eu virei para os alunos e disse: o forno do pão é um ventre, é qualquer coisa que nos acolhe, que nos dá vida, que nos faz sentir em casa. E portanto eu diria que sim, é evidente que nós temos pão pelo mundo e até diferentes formas de pão, mas o nosso pão, o pão português, e depois outra coisa que eu acho extraordinária, e não consigo deixar de falar disso sem alguma emoção, é todo o receituário que depois se desfia a partir do pão. Reparem, não só o receituário de pão doce, que eu acho extraordinário, é assim uma coisa maravilhosa. Aliás, eu costumo fazer uma formação só sobre pães doces, e desde os formatos aos ingredientes, desde as simbologias, desde o conforto que nós também encontramos e a forma como nós procuramos até fazer uma oferta votiva através daquele pão, é uma coisa extraordinária. É verdadeiramente um padrinho que dá uma regueifa a um afilhado,
ou uma madrinha que dá um folar a um afilhado, está verdadeiramente a dar-lhe um abraço. E isso é absolutamente incrível. Depois, deixem-me falar do receituário que nós temos com o pão. A rabanada, a sopa seca, os mexidos e todos aqueles doces que, não tendo pão diretamente, ou seja, não sendo aquele pão que nós consideramos pão, mas que são feitos da massa de pão, e aqui falo, por exemplo, da cultura gastronómica do Alentejo, que é mestre nessa área e que faz coisas absolutamente incríveis e maravilhosas com a massa do pão. Portanto, se eu tivesse que pegar num produto... e deixem-me só falar de um que eu sou... Enfim, gosto de experimentar todas, e acho que é um doce que, como eu digo, nasceu pobre e acabou muito rico, que é a cavaca. É um doce tão português, aquela coisa côncava que servia para beber o vinho, e que depois faz ali uma... Estamos a falar das cavacas das Caldas, é isso? Também, as cavacas das Caldas, mas poderíamos desfiar aqui uma enorme quantidade de cavacas, e acreditem que nós temos tantas cavacas, desde o mais simples e aquelas que são uma massa mais dura, mas depois todas elas acabam por ter uma coisa... Será que é a cavaca da Beira Alta? A cavaca da Beira Alta, por exemplo, que é maravilhosa, que ainda no outro dia a comi e que eu levo, ainda no outro dia levei isso para uma formação, fiz questão de ir lá buscar, aliás, vieram-me trazer, neste caso, e eu pus, e as pessoas diziam, mas o que é isto? E eu experimentei. E quando a pessoa experimentou, quando as pessoas experimentaram, posso-vos dizer que toda a gente não estava a dizer, mas eu posso levar uma para casa? E eu, bem, as cavacas voaram. E porquê? Porque a cavaca consegue ser um doce, as pessoas quando olham, a cavaca é uma coisa, é um doce de romaria maravilhoso, que também por aí tinha muitas histórias a desfiar, não é? Mas que depois nos encanta, sobretudo porque nós olhamos para ela e não lhe damos importância, mas quando ela entra na nossa boca e se desfaz, nós ficamos agarrados à cavaca e queremos mais. E a cavaca é um dos doces que eu diria que é tão português, é tão romeiro, é tão de romaria, é tão a pensar de uma coisa que se fazia para se utilizar passado dias. Portanto, a conservação, a própria forma que ela tem, portanto, o pão, o receituário do pão, os pães doces e a cavaca. Mas a Olga ia estabelecer aí uma relação que eu desconhecia e que me interessa muito, que é essa relação entre a cavaca e o vinho. Sim. Portanto, a cavaca tem uma forma côncava, e o objetivo de ter uma forma côncava é precisamente porque servia nas romarias como recipiente para o vinho que se colocava, que se bebia, e que depois, no final, como já estava amolecido para o próprio vinho, portanto, uma harmonização, digamos assim, comia-se a cavaca. Isto, no Minho, era muito utilizado. Noutros lugares, mesmo da Beira, não seria esta a utilização mais visível. Mas no Minho, sem sombra de dúvida, o vinhão e mesmo o vinho fino bebia-se naquelas cavacas que depois iam amolecendo. E realmente eu já fiz isso em várias ações de turismo, e posso-vos dizer que os estrangeiros adoram fazer um brinde com essas cavacas e com o vinho. Portanto, é uma relação maravilhosa. E pense, numa romaria, outrora, não havia copos. Portanto, era uma forma... porque a cavaca, como eu disse, eu não quero que generalizem. Há que perceber que a cavaca é um dos doces que mais contexto tem. Porque as cavacas ricas, digamos assim, e as cavacas da Beira Alta faziam-se nos casamentos, faziam-se em situações de festa, e aquilo dava uma trabalheira às mulheres. Eu não sei se estas senhoras que aqui estão e que são da Beira Alta sabem como é que se fazem as cavacas da Beira Alta, mas aquilo dá uma trabalheira a mexer e tem um procedimento muito rigoroso. Portanto, a cavaca não era toda igual, e poderemos falar aqui da cavaca de Rezende, que é talvez aquilo depois que é o supra-sumo, digamos assim, lá está, digamos, a ascensão social da cavaca. Ela nasce pobre, muito pobrezinha,
termina rica, é um pão de ló, e o que é que une a mais modesta, digamos assim, eu não gosto de lhe chamar pobre, porque eu adoro as mais rústicas, a sério que adoro, da mesma maneira como gosto de uma cavaca de Rezende, mas o que é que une as duas é aquela calda de açúcar que depois se preservava e que lhe dava um toquezinho de doçura, porque até nisso é importante nós vermos aqui uma coisa. Por isso é que eu acho, e gostava de pegar neste tema, até tendo em conta o tema desta sessão, é que uma receita é um conto inacabado. Ou seja, nós estamos à espera que a receita seja uma coisa estanque. É como se tivesse um princípio e um fim. Pois não, para mim, a maravilha das receitas é que elas são verdadeiramente contos inacabados. E a história da cavaca mostra isso. Nós não sabemos o futuro. Sabemos aquilo que a liga desde o princípio até ao fim. Do fim que é hoje. Amanhã poderá ser diferente. E é precisamente essa capacidade de transformação, mas sempre uma transformação, se repararem, e nós poderíamos aqui ir buscar vários exemplos da nossa gastronomia portuguesa, e reparem, o fio nunca se perde, o fio nunca se corta. O fio nunca se corta. Poderemos ter que refazer a malha, poderemos ter que usar outros pontos, mas o fio nunca se corta. E é esta ligação que a receita permite entre o passado e o futuro, entre a emoção das nossas gerações com aquilo que nós levamos para o futuro, que torna a receita um conto inacabado. E a cavaca é disso mostra. Desde já lhe agradeço. Acho que descobri finalmente uma maneira de passar a gostar de cavacas. E já agora deixe-me só dizer que nessa ação que eu fiz, com doçaria de todo o país, para um grupo de pessoas, também levei as cavacas das Caldas. Muito bem, muito bem. Mas fica prometido que vou testar. Vou testar essa coisa da cavaca com vinho. Fica prometido. Olga, gostava muito que nos falasse destas cartas. Em que é que consistem? A Olga é a autora de uma série de publicações sob a forma de carta, não é? Carta gastronómica das aldeias históricas de Portugal, carta dos segredos gastronómicos da região Alto Paiva, Adão Alto e Paiva, Lafões. sim. Exatamente. Carta gastronómica das aldeias do Caramulo. Em que é que consistem estas publicações em concreto? Ora bem, uma das coisas, portanto, isto tudo, digamos assim, que o que terá sido o embrião deste meu trabalho foi realmente o trabalho que eu fiz de perceber, afinal, o que era a gastronomia portuguesa, afinal, do que é que ela se constituía, e, portanto, toda a cartografia que eu fiz no Portugal gastronómico, para mim foi muito importante, foi uma espécie de viagem pelo nosso país para nós podermos perceber, afinal, o que tínhamos identificado, não é? E eu também, enfim, neste meu trabalho dos últimos 20 anos, quase 20 anos em volta da gastronomia, sempre tive uma curiosidade muito forte, que também tem muito a ver com o pragmatismo que eu penso que a gastronomia deve ter, que é, nós gostamos muito de falar de identidade gastronómica e falamos disso inclusive como uma bandeira para a própria promoção turística, para, enfim, para a qualificação de produtos, enfim, usamos isso como eixo para vários caminhos. E, na verdade, eu tive sempre alguma dúvida sobre o que era essa identidade gastronómica, ou seja, eu precisava de perceber, afinal, o que é que caracterizava um determinado território. Porque nós também tendemos a cair nesta ideia de que um território se simboliza, se caracteriza e se descreve por um receituário muito específico, não dando muitas vezes ouvidos a tudo aquilo que uma região nos segreda, nos conta, nos explica. Ou seja, escolhemos uma receita ícone em detrimento de outras. E, portanto, uma das coisas, e tudo resultou por um convite que foi feito, neste caso, pela
pelas aldeias históricas de Portugal, que foi o primeiro trabalho, e depois a partir daí fiz uma série de cartas gastronómicas. Aliás, neste momento encontro-me a fazer já um outro trabalho, e que tem muito a ver em conseguir descortinar e em conseguir descrever a identidade gastronómica do local, não em função daquilo que nós gostaríamos que fosse, ou seja, não pelaquilo que é muitas vezes a promoção, digamos assim, administrativa, vamos lhe chamar assim, dos territórios, mas pelaquilo que as pessoas sentem que é delas, que é uma coisa ligeiramente diferente. E, portanto, isso parte de um princípio de grande investigação, de mergulhar no território, e depois de um trabalho muito profundo que eu tenho vindo a desenvolver e que nos últimos anos tem permitido perceber que as receitas viajam, que é uma conclusão maravilhosa destes trabalhos. Eu não tenho medo dessas viagens, ou seja, eu sinto que muitas vezes as pessoas gostam de aceitar a receita como sua e só sua, mas eu gosto desta itinerância da cozinha, que nos permite depois fazer ligações incríveis, como por exemplo entre Trás-os-Montes e o Algarve, entre o litoral e o interior, sabendo nós que é precisamente, e eu acho que essa é a conclusão mais interessante dos meus trabalhos, que o que verdadeiramente dá identidade ao local é sobretudo o contexto. E o que é que faz o contexto? São as pessoas, são os grupos culturais, é a capacidade que nós temos, nós humanos. Nós somos os únicos animais com capacidade de fazer cozinha. E isso diz muito, porque nós não fazemos cozinha de forma avulsa, ou seja, para isso tínhamos robôs. Isso é uma coisa que eu passo a vida a dizer aos meus alunos, mas nós temos cozinha que é feita por pessoas e para pessoas. E isso, se é um slogan interessante para dizer aos alunos hoje em contexto de sala de aula, é muito mais interessante para compreender aquilo que é a identidade gastronómica do local. Portanto, uma carta gastronómica é um documento complexo, como é óbvio, que exige uma total dedicação, exige uma leitura do território bastante profunda, mais centrada nas interrogações do que nas verdades que nós tomamos como adquiridas. Portanto, da mesma maneira que quando eu digo que a receita é um conto inacabado e que isso me dá alegria e paixão no seu estudo, eu digo que quando eu parto para a descoberta de uma carta gastronómica, ou para a descoberta de um território para depois elaborar a carta gastronómica, eu gosto sobretudo de ouvir o território e de contar, que isto é muito importante, de contar aquilo que ele me diz. Não aquilo que pode ser um discurso pré-preparado, até com base naquilo que são as tais decisões administrativas, naquilo que eu gostaria que fosse, naquilo que os próprios locais gostariam que fosse, em termos de restaurantes, instituições públicas, mas aquilo que o território segreda, aquilo que o território segreda ou grita, porque às vezes grita e nós calamos esse grito, essa alma gastronómica que cada território tem. Portanto, não resisto a fazer-lhe uma pergunta acerca disso. Há uma vez se deparou com uma contradição evidente entre o que é essa identidade do território e a forma como ele está a ser promovido deste ponto de vista da gastronomia, não é? Digamos assim. Digamos que a cozinha é um mundo e aquilo que eu vejo é que utilizam só mesmo a pontinha do iceberg. E se a gastronomia é um mundo, e se nós, lá está, eu acho que até mesmo em termos de promoção turística, nós caímos num erro de amarrar em determinadas verdades a gastronomia portuguesa. Deem a liberdade que a receita merece.
deem-lhe a liberdade que a própria cozinha portuguesa, eu gosto muito de falar em cozinha, porque a gastronomia é um termo um pouco mais académico que remete para outros, enfim, para outros mundos, e se nós dermos liberdade à cozinha portuguesa para ela se expressar, atenção, tendo em conta uma coisa, a sua evolução no tempo. E nós não devemos ter vergonha nenhuma disso. Eu adoro fazer nas minhas aulas esse compasso entre aquilo que foi o passado e o presente, e como até às vezes no próprio passado nós encontramos inspiração para o futuro. Portanto, a contradição que me pergunta, às vezes nem é tanto contradição, embora já tenha encontrado algumas, sim. Mas na grande maioria das vezes é o não aproveitamento da imensa riqueza que o território nos pode segredar. E nesse aspecto eu acho que nós temos uma total revolução a fazer. Não acreditar nessa verdade acabada, feita, mas deixá-la crescer e tirar proveito dela. Tirar proveito dela. Quanto mais nós tirarmos proveito dela, mais oportunidades de visitação estamos a criar para um território, mais impulso estamos a dar para que os turistas possam nos visitar mais vezes, ansiosos de provar uma outra coisa, uma outra vertente, um outro olhar. E isso é algo que nós não poderemos continuar a desperdiçar. Concorda com esta ideia que o Ricardo também lançou aqui para a mesa, digamos assim, de que a forma como a cultura portuguesa está a chegar lá fora através destes livros de culinária que são escritos não por portugueses, não é? Mas por estrangeiros, é errada? Poderá haver aqui um olhar enviesado daquilo que é a cozinha portuguesa? Sim, aliás, eu queria dizer que não posso deixar de concordar mais com o Ricardo nessa questão, porque eu sou autora neste momento de 7 livros e custa muito que, quando eu vou a algumas livrarias, eu deparo-me com uma versão sobre temas tão importantes para nós, do ponto de vista gastronómico, deparo-me com essas versões e com esses títulos de autores estrangeiros, e os portugueses basicamente estão remetidos depois lá escondidinhos na prateleira, ou então só se possível de encomendar online. Eu acho que sempre nós tivemos esta ideia de valorizar um apelido estrangeiro, um visitante estrangeiro, um blogger estrangeiro, e desvalorizarmos os autores portugueses. E nós temos neste momento muita produção nacional de grande qualidade. Não falo só dos meus livros, falo de muitos outros livros que estão hoje nas livrarias, que são olhares frescos, que respiram frescura, que respiram abertura, que respiram investigação, que nos dão muito conhecimento, e portanto era muito bom, mas mesmo muito, muito bom, que nós pudéssemos dar uma visão daquilo que é a riqueza da nossa gastronomia. E nada melhor do que, e aí concordo imenso com o Ricardo quando ele diz que um livro é sempre uma força. A internet ou um site ou um blogger é curto. A literatura fica para o futuro, e a literatura é uma marca do presente que fica necessariamente para o futuro. Portanto, podermos apostar nessa escrita, eu acho que só nos poderia fazer muito, muito bem. E quais é que são os crimes, os maiores crimes da cozinha portuguesa com os quais se deparou ao longo destes anos de investigação? Ora, eu acho que crimes existem em todas as áreas, desde a doçaria. Não vou especificar, é assim, poderei ser muito direta e dizer que há um crime que se comete várias vezes, por exemplo, em relação ao pastel de nata, não é? Portanto, há crimes que são... Eu acho que, lá está, daí nós, e poderíamos falar de outros, não é? De outros ícones da nossa cozinha, mas também aí eu tenho uma perspectiva que é...
nós deveríamos perder mais tempo a ensinar o que é a cozinha portuguesa e o que é que são os produtos e o receituário, a fazer provas nas escolas primárias, a ensinar a provar, a dar literacia alimentar. Para quê? Para que aquilo que depois possa ser o julgamento seja uma coisa natural. Ou seja, nós não temos que estar, porque no mercado quem faz bem vence. Quem faz mal pode, durante uns tempos, vencer, mas é curto. O passo é curto. Portanto, aquilo que eu gostava, porque há crimes em todas, no pão. Então, o pão é das coisas que, começando por aí, o queijo, os enchidos é um trauma para mim. Os enchidos é um trauma. Eu tenho imenso cuidado nos meus trabalhos, na documentação dos enchidos, porque eu acredito que daqui a 50 anos nós ainda vamos ter os nossos enchidos com aquilo que é a prática, não gosto de dizer tradicional, porque a tradicional também evolui, mas com uma prática que não seja produtos químicos que dão sabor, que dão o aroma a fumo, quando eles já não foram para o fumo, etc, etc. Portanto, crimes, eles existem de fio a pavio. A grande questão é, seremos nós capazes, nós enquanto pais, nós enquanto dirigentes de associações, nós enquanto dirigentes de entidades públicas e privadas, nós enquanto professores, seremos capazes de ensinar a provar, dar a conhecer aquilo que é o sabor, ajudar a conhecer aquilo que são os sabores, ajudar a aprender, a fazer um bocadinho de análise organolética. É que eu acho que quando nós fizermos isso, pelo menos os meus filhos, eu tenho esta experiência. Os meus filhos, como estão habituados a que todos os fins de semana há sempre produtos maravilhosos em casa, e ou a mãe faz uma receita que eles gostam e que aprendem a gostar, eles são os primeiros a dizer: oh mamãe, este não é tão bom como tu trouxeste a outra vez. E eu sei que os meus filhos irão ensinar, e isso é a melhor maneira de nós combatermos aquilo que não é bom, porque a vida foi sempre feita dessa discrepância, desse desequilíbrio entre o bom e o menos bom. E ainda bem que existe esse desequilíbrio, porque o desequilíbrio é que vai nos levar a que o bom prospere e se mantenha e o mau desapareça. Agora está nas nossas mãos, enquanto profissionais. Profissionais, pais, mães, o que seja. Até na catequese pode fazer isso. Muito bem, muito bem. Questões que queiram colocar à nossa convidada? Eu gostaria de fazer um comentário, com licença. Eu agradeço muito estar aqui. Alessandra, força. Eu falo do Brasil e nosso país tem muitos sabores, muitos aromas, e eu cresci na cozinha, uma cozinha de origem italiana. Então, a minha avó fez questão de mostrar para mim os sabores, me ensinar a cozinhar, e essa é a base da minha memória gustativa, olfativa, e eu carrego comigo isso. Passei para os meus filhos também essa minha experiência, e hoje, como educadora da infância, que é a profissão que eu exerço, eu faço questão de mostrar para as crianças, desde os bebês, que é assim que a gente aprende a diferenciar de fato um alimento natural de um alimento que não é natural, e o quanto isso importa para o seu desenvolvimento físico e também intelectual, porque, como você falou do pão, o pão ele dá um conforto que não tem palavra que a gente consiga exprimir o quanto aquilo é importante na nossa vida. Então, eu agradeço imenso, porque realmente faz todo sentido o que você trouxe, Olga, e que muitas pessoas consigam, todos os dias, promover o alimento no seu melhor estado, né? Que é o lugar de cada um, né? Eu vejo que esse é o bom alimento, o que cada um consegue desenvolver de acordo com a oferta natural, né? Muito obrigada. Nada. Obrigado, Alessandra. Eu também queria
Queria Sim, fazer sim, aqui, força. antes de mais, uma saudação por este maravilhoso momento e também por rever e ouvir de novo a Olga, porque a última vez que eu ouvi foi no curso de descansão da Escola de Hotelaria de Lamego. Ah, Olá, Olga, e foi um olá. privilégio provar os queijos e beber o vinho. E pronto, subscrevo tudo o que dizes e quero fazer aqui uma celebração ao pão de malhadas, porque eu cada vez que vou a Miranda do Douro não resisto e trago para aí uns 6 ou 7 pães que a Dona Maria, há mais de 30 e tal anos, que ela assa aquele pão maravilhoso. E sim, que bom que todo o trabalho que fazes e essa investigação incrível que tens desenvolvido. Parabéns e obrigada. Obrigada, é um gosto rever-te. Obrigado. Mais alguma questão, como comentário que queiram fazer? Sim, já agora, se puder. Eu estava a ouvir atentamente a questão da educação para o paladar e para o gosto e para a familiaridade em relação aos pratos, e acho que talvez uma coisa que talvez nos falte em termos de promoção turística à volta da cozinha portuguesa seja também ensinar os estrangeiros como é que se come a comida portuguesa. E eu presenciei isto já algumas vezes em Lisboa. Pessoas, numa delas até foi numa casa regional muito conhecida na capital, em que foi precisamente servido a 2 estrangeiros um cozido à portuguesa, vinha na travessa, e não lhes foi explicado como é que se comia o cozido à portuguesa. Portanto, o cozido vinha com o arroz, as batatas, depois os legumes em cima, os enchidos, e as pessoas começaram a comer por cima. Portanto, não misturaram os diversos alimentos como nós fazemos. Outra das situações, e aí penso que ser uma casa regional tinha uma responsabilidade acrescida, talvez em fazer esse tipo de pedagogia, digamos assim. Nos restaurantes mais corriqueiros, digamos assim, talvez seja mais difícil, mas talvez fosse também boa ideia dar alguma formação, porque também presenciei uma situação semelhante, um grupo de turistas americanos a comerem sardinhas em janeiro. Logo aí, não seria a melhor altura para as comerem, mas nem sequer sabiam como deveriam temperar as batatas e a salada que acompanhava, punham vinagre em vez de azeite. Eu lá fiz alguma explicação. Portanto, eu acho que também muitas vezes, tendo em conta que também nem todos os grupos turísticos têm uma abertura para a gastronomia ou uma facilidade de experimentar sabores tão diferentes, penso que talvez não fosse má ideia incluir esse tipo de informação com as propostas gastronómicas do país. How to eat Portuguese food, por exemplo. Talvez fosse uma informação interessante complementar. Miguel, só uma questão. Eu tenho mesmo que sair porque também tenho hoje um compromisso. Claro. Eu peço desculpa, vou ter que sair, mas foi um gosto enorme. Gostei deste bocadinho. O gosto foi nosso, Olga. Vamos encerrar aqui a nossa conversa. Muito obrigado. Sim, senhora. Pela Queria só dizer obrigado. Só queria dizer mais uma coisa, que era, vou-vos dizer uma coisa. A minha maior experiência gastronómica foi comer a caneja de Infundice. Um dia nós falamos sobre isso. Aquela que o Ricardo falou foi a minha maior experiência gastronómica. Mas um dia conversamos sobre isso, porque é pano para muita manga. Está bem? Foi um gosto estar convosco e peço desculpa sair, mas tem mesmo que ser. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Ricardo. E damos aqui por encerrada então esta conversa com os nossos convidados. Não sei se a Marta já nos tirou do online, se não sei se o Daniel quer fazer uma Vou agora sair. Com licença. Obrigado. Daniel, estás sem som. Tens que ligar o microfone. Ok, já deve estar com som agora, não é? Ok. Agora já. Não, quero apenas agradecer muito a esta sessão, agradecer também à Olga e ao Ricardo. Foi fantástico, eu gostei bastante, ao ponto de quase que em alguns momentos me emocionar aqui com o que estava a ser dito, porque de facto é muito rica esta ligação, é profundíssima esta ligação entre a literatura, a gastronomia
e o ser humano, não é? E o nosso mais recôndito, enfim, a nossa mais ínfima razão de ser, digamos assim, e portanto acho que foi fantástico. E quero só neste momento também dizer-vos que há pouco esqueci-me, esta questão do pão é essencial, a dimensão do pão e a dimensão civilizacional e filosófica do pão, e também, obviamente, a dimensão alimentar no nosso dia-a-dia, ou seja, a dimensão utilitária do pão, e é também por essa razão que na nossa escola, em Caldas da Rainha, desenvolvemos já há 10 anos um curso específico na área do pão, na área da padaria, que é o curso de padaria. Portanto, iniciámos este percurso há 10 anos e estamos neste momento agora a preparar a abertura da décima edição do curso de padaria, que vai iniciar no final deste mês de fevereiro. Portanto, é um curso que acontece presencialmente nas instalações da escola em Caldas da Rainha. Fica esta informação para eventualmente as pessoas que possam estar interessadas ou se conhecerem alguém que tenha interesse e disponibilidade em frequentar este curso na sua totalidade ou apenas em alguns módulos, porque este curso tem esta possibilidade de frequência modular. Nós já tivemos alunos, inclusive vieram do Brasil, de Moçambique, para fazer este curso, para fazer alguns módulos deste curso, e este é um curso de âmbito nacional e temos tido alunos de todo o país e tem sido uma riqueza muito grande este percurso de formação e de educação na área da padaria e do pão. O curso de padaria avançada, 10ª edição, aqui na Academia Digital do Turismo de Portugal ele está divulgado, as inscrições estão abertas até ao final deste mês de fevereiro. Só mais uma nota também, o Ricardo já não está a ouvir, mas o Ricardo Dias Fellner, mas só dizer que, de alguma forma, no que à Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste diz respeito, nós temos tido esta preocupação com a edição de livros físicos, nós temos tido vários projetos pedagógicos de gastronomia, obviamente, e temos tido já vários momentos, tivemos vários projetos cujo output final também se traduziu num livro, na edição de um livro, eu sou suspeito para dizer isto, mas livros que eu considero que estão com muita qualidade de conteúdo, qualidade gráfica, qualidade de design, qualidade de fotografia, e são peças de facto de consulta, de uso, muito interessantes. E temos vindo a fazer isso e é um caminho que queremos ainda consolidar mais, nesta lógica literária, nesta lógica também da Óbidos Vila Literária, e cada vez mais desenvolvemos e concretizamos estas edições de livros. Mas dizer que recebi também com interesse este comentário, esta crítica construtiva que o Ricardo fez sobre a importância da edição em livro do receituário e da gastronomia tradicional portuguesa. E lembrar ainda, em jeito de conclusão, para passar a palavra ao professor Henrique Fialho, dizer-vos que estamos a fazer uma ligação também que eu considero interessante, criativa e inovadora. É uma ideia dos alunos, dos professores de pastelaria. Óbidos também tem esta característica de termos as nossas instalações da escola em Óbidos muito focadas na pastelaria e na chocolataria. Então estamos a desenvolver já há 3 anos este concurso de pastelaria literária. Portanto, os alunos criaram um concurso nacional de pastelaria literária. Vamos ter a 3ª edição deste concurso em maio, nos dias 7 e 8 de maio, em Óbidos, pastelaria literária. Então, estamos a convidar as escolas, é um evento dirigido às escolas, eventualmente poder-se-á pensar no futuro abrir a outras pessoas interessadas, nomeadamente ao setor, aos profissionais, mas para já este evento é um evento em ambiente escolar, académico, e portanto estamos a convidar todas as escolas de Portugal para poderem estar em Óbidos e em Caldas da Rainha nos dias 7 e 8 de maio, evidenciar o seu know-how, a sua experiência, a sua criatividade de pastelaria, mas também de literatura, com storytelling literário, ou seja, de forma a que se possa ser apresentada uma tipologia de pastelaria inspirada num autor, num livro, sendo que o tema deste ano, o tema principal é Camões. Como sabem, em 2024, 25 e 26 estamos a celebrar o nascimento de Camões em Portugal e pronto, ainda estamos em maré de Camões, digamos assim, e é o tema. Henrique, também estamos em maré de Camilo Castelo Branco, não é? 200 anos, salvo erro. Sim.
E pronto, é isto. Pastelaria literária. Fica esta nota também, esta ligação gastronómica, esta ligação entre literatura e gastronomia. Um bem-aja a todos. Muito obrigado. E reforço, mesmo a terminar, o dia 15 de fevereiro, está bem? Já estamos, hoje é dia 4 de fevereiro, no dia 15, provavelmente já terão recebido nos vossos e-mails o convite para o Clube Literário Visit Portugal, no âmbito do Festival Literário Latitudes, Literatura e Viajantes, em Óbidos, que vai ser nos dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro. E então, no sábado, dia 15, estamos a convidar-vos para estarem em Óbidos, no Festival Literário Latitudes e, em concreto, às 17 horas, na apresentação do Clube Literário Visit Portugal. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, então. Damos então por encerrada esta